sei distinguir ser adversário de ser inimigo do PT. Isso é muito interessante. Ele lá, no meio do voto dele, disse, não, muita gente me considera, ou sempre me considerou, né, um inimigo do PT, mas não é bem isso, tá? Não é assim que funciona. Solta esse trechinho também. Então vamos comentar tudo. Diferentemente da ministra Carmen, do ministro Lewandowski, do ministro Fachin, eu não cheguei aqui, como todos sabem, pelas mãos do Partido dos Trabalhadores. E eu era considerado, como todos sabem também, um tipo de opositor de algumas práticas do Partido dos Trabalhadores. Chegou-se a dizer, a imprensa chegou a dizer, que eu liderava uma bancada de oposição no Supremo Tribunal Federal, apontando que faltava oposição ao governo do Partido dos Trabalhadores. Portanto, eu sou insuspeito nessa matéria. Agora também como ministro Cássio, que chega mais recentemente, portanto, de ter simpatias, envolvimento com o Partido dos Trabalhadores. Não obstante, eu sempre soube distinguir o que é ser adversário do que é ser inimigo. Bom, a gente aqui tem dificuldade para entender essa lógica. Eu convido a integrar aqui o nosso programa o delegado Jorge Pontes. Boa noite, delegado. Bem-vindo ao Papo Antagonista. Boa noite, Cláudio Dantas. É um prazer estar aqui com vocês, audiência dos antagonistas. Para mim é uma honra estar novamente aqui. Realmente estamos vivendo um momento muito difícil, tremendamente difícil. O que nós sempre temíamos desde o início da operação começa a se concretizar. A operação foi desmontada, a operação propriamente dita foi desmontada, e agora começam os esforços escancarados para desconstrução dos resultados da operação, dos resultados, inclusive, que já estavam consolidados, né? E, obviamente, existe um alvo também, isso está bem claro, muito forte, que é o ex-juiz, o Sérgio Moro, por tudo que ele representa. O que nos parece, o que nos transparece com bastante clareza, é que eles não vão ficar satisfeitos apenas com o retorno da elegibilidade do ex-presidente Lula. Eles vão atrás, vão desmontar, vão desconstruir todas as conquistas da Lava Jato e vão tentar nocautear politicamente o ex-juiz Sérgio Moro, que parece que causa um pavor a essa classe política, a essa elite política anacrônica, a essa parte da política brasileira que comete todos esses crimes de corrupção sistêmica e tudo mais. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você escreveu um livro, até com o Márcio Anselmo, que fala da corrupção institucionalizada, que é justamente o que a Lava Jato enfrentou. É parte dessa experiência. É uma análise, uma avaliação de como isso... Como esse inimigo ele não está fora, né, do sistema. É bom lembrar, a Polícia Federal, o Ministério Público, a Justiça, quer dizer, isso tudo é o aparato estatal. É muito diferente quando você está cometendo um crime que está à margem do aparato estatal e outra quando você está combatendo o crime que integra, de alguma maneira, esse aparato estatal, por conexões políticas, seja de que maneira for, né? Isso se coloca como um desafio, se colocou como um desafio desde o início para a Lava Jato. Isso impôs um outro tipo de postura dos agentes, né, tanto da polícia como dos procuradores, inclusive do próprio ministro, né? Isso exigiu um tipo de postura ali no dia a dia mais proativa. O que representa esse desafio
né? Porque muita gente olha hoje, pega essas mensagens que são provas ilícitas, né, obtidas a partir de crime, que parece que esqueceram de cometer o crime para obter essas mensagens, mas o fato é que utilizam, falam, né, usam essas mensagens. O voto do Gilmar é pura mensagem hackeada, né, para acusar esses agentes de terem cometido o crime para combater o crime. Por favor, me diga, explica para a gente esse desafio diante a necessidade de uma postura específica diante de um desafio como esse que a Lava Jato enfrentou. Muito oportuna essa sua provocação. Nós temos que entender que o aparato repressivo estatal está enfrentando não é uma organização criminosa tipo máfia tradicional, uma grande organização. Não. Nós estamos enfrentando o crime institucionalizado. Ele está totalmente entranhado no poder e tem as cordas do poder em suas mãos. Nós investigamos aqueles que nomeiam os nossos chefes, que demitem os nossos chefes, que aprovam o orçamento das operações da polícia, que nomeiam o procurador-geral da República, nomeiam aqueles que, em tese, são os titulares das ações penais contra si próprios, nomeiam os juízes que vão julgá-los, promovem a elaboração de leis para facilitar a vida deles, para facilitar a própria preparação dos crimes, a própria consecução dos crimes, preparam, elaboram e aprovam leis para fustigar os investigadores, os promotores, os juízes e os delegados e os agentes. Enfim, nós estamos enfrentando um crime que está entranhado no poder. É algo muito complexo, muito complexo. São poucas as polícias, são poucos os aparatos da persecução penal, ministérios públicos e tal, que têm que tiveram, por exemplo, nos Estados Unidos isso não acontece. O FBI passou durante muito tempo enfrentando máfias terríveis, mas eram marginais, pessoas à margem. Na nossa teoria, nós estamos enfrentando nucleares, pessoas que estão no núcleo do poder. É óbvio que é necessário entrosamento, é necessária conversa entre procuradores, entre delegados, é necessária articulação, a investigação, que se tenha cuidado. Na verdade, o que está se fazendo hoje é pegando fruto de crime, todas essas mensagens foram obtidas de maneira criminosa, absolutamente criminosa, estão pensando trechos dos diálogos e interpretando como querem. Não se pega, são procuradores depois do expediente, trocando mensagens de maneira relaxada, inclusive. Quer dizer, isso eu nunca vi, para mim, um dos maiores absurdos. Hoje, o que o Supremo está fazendo é decidindo que do maior escândalo de corrupção do planeta, que foi o escândalo que a Lava Jato desvelou, os culpados, um grupo de procuradores e o juiz federal que julgou o caso. Quer dizer, dessa história toda, os culpados, quem tá sendo bombardeado no final de tudo, foi o grupo de procuradores que fez o seu papel, que se articulou num ambiente de terra arrasada, porque o crime institucionalizado ele promove terra arrasada. São diretores de combustível sendo nomeados para fraudar. São grupos de senadores que se juntam para elaborar legislação para desviar dinheiro. E esses diretores dessas diretorias da Petrobras são indicados com a aquiescência do presidente da República e tudo sai no Diário Oficial, com o conhecimento do ministro-chefe da Casa Civil. Então, eles usam a plataforma oficial para cometer os crimes, para desviar. E aí nós temos esses mesmos políticos indicando ministros para os tribunais regionais federais, para o Tribunal para o STJ e para o STF. Quer dizer, então, o que nós percebemos, inclusive para o Tribunal de Contas, o que nós percebemos é que criam toda uma situação política, um colchão de conforto, fazem as leis para garantir
o produto do crime, fazem as leis para fustigar aqueles que investigam. Quer dizer, fica uma situação de um anacronismo profundo e uma situação de terra arrasada. Nós não estamos tratando de uma situação em que o Estado de Direito está preservado. No final das contas, nós vimos o presidente da República lá atrás nomeando o ex-presidente Lula para uma função de ministro de Estado, justamente para ganhar o foro e fugir da persecução na Vara Federal Criminal de Curitiba. Quer dizer, essa é a situação. E eu fui delegado durante muito tempo da minha vida e é muito comum nós conversarmos, um juiz conversar. Às vezes você recebe um telefonema, olha, estou recebendo aqui um pedido de prisão e tal, tenho algo aqui e tal. Quer dizer, isso não tem nada demais, isso não há nada demais. Ninguém está conspirando, ninguém está tirando os direitos, o sagrado direito de defesa, ninguém está forjando provas, muito pelo contrário. Estão se esmerando para tentar desmontar um edifício da impunidade que foi meticulosamente construído durante décadas por essa elite política, com parte desse empresariado, e toda essa gama de elementos de suporte que nós vemos aí, nomeados para tribunais e tudo mais, que promovem esse colchão de conforto, que nós estamos vendo agora, essa inversão de valores terrível, que deixa a sociedade brasileira perplexa. No final de tudo, vamos devolver os bilhões que foram desviados, e os culpados são 6 ou 7 procuradores da República e um magistrado de primeira instância, que conduziram um grande trabalho, a bem da verdade. Lembrando que não é a primeira vez, né, que se anula uma grande investigação. Aliás, desde o início da Lava Jato, a tentativa, né, com dossiês sendo forjados contra procuradores, contra delegados, as tentativas de usar também a imprensa, né, desses grandes empresários, que muitas dessas empresas, empreiteiras, financiavam a imprensa, né, patrocinavam publicidade nessa imprensa, os órgãos oficiais, as estatais, né, BNDES, Petrobras, Eletrobras, todas sempre foram utilizadas para, vamos dizer assim, comprar o silêncio de parte da imprensa. Felizmente, ainda temos alguns bravos jornalistas e profissionais do Ministério Público, da Polícia Federal e da Justiça que têm essa, vamos dizer assim, a coragem de enfrentar esse sistema, né? Você falou aí, né, de leis que são feitas. É preciso lembrar, né, que a Lava Jato descobriu venda de medidas provisórias, de projetos de lei, fizeram até uma lei de repatriação, né, de dinheiro que foi desviado para tentar reduzir, limpar a barra de alguns, e depois a Lava Jato do Rio até descobriu, né, que parte de dinheiro repatriado naquela lei que foi aprovada lá atrás era fruto de crime, né? Agora mesmo, recentemente, se tentou levantar essa questão, mas o Supremo disse que não é para mexer com isso. Quer dizer, é muito difícil, né, quando você tem a mais alta corte também se colocando como, né, nessa posição defensiva. O Gilmar Mendes, é interessante esse vídeo, não sei se você teve a oportunidade de ver, você já estava aí online conosco, mas o Gilmar Mendes, quando ele fala dessa questão, quando ele vai falar que não é inimigo do PT, ele fala eu não cheguei, né, pelas mãos do PT ao Supremo, ele chegou pelas mãos do PSDB, né? É bom que se diga, o PSDB que teve as suas grandes figuras investigadas também, né? José Serra, o Alckmin, vários outros, até o operador lá, o Paulo Preto, operador deles, o Beto Richa, no Paraná, quer dizer, uma série de caciques tucanos com quem o ministro também mantém uma relação de contatos, né? Então, quer dizer, só vale aquilo que ele entende, que os ministros agora entendem que é o certo, né? É difícil assim, né? E outra coisa, Cláudio,
nós percebemos que o Supremo, quando é para julgar alguma... Porque não se trata aí de um clash entre garantistas e punitivistas. Não se trata. O que nós estamos vendo são as forças do atraso não deixando um novo Brasil, um Brasil que a sociedade brasileira deseja que efetivamente nasça. É isso que nós estamos vendo. São as forças do atraso segurando um Brasil que quer ser renovado, que quer ser diferente, que não aceita mais essa impunidade, que não aceita ser roubado por aqueles que em tese, deveriam estar zelando pelos nossos interesses. O que nós percebemos, o Supremo, a gente não pode falar o Supremo, porque o Supremo é um arquipélago. São 11 ilhas e existem alguns ministros, sim, que estão em harmonia com esses interesses, com essas aspirações da sociedade. Mas, infelizmente, existe um grupo que parece que está aumentando, que são esses falsos garantistas, que, na verdade, aparentemente estão ali para proteger os grupos políticos que os guindaram à condição de ministros do Supremo. É bem interessante como o Supremo se reúne para decidir, para anular decisões, para desmontar os edifícios que foram construídos para enfrentar a criminalidade institucionalizada, mas não se reúne definitivamente para julgar o deputado Aécio Neves, por exemplo, que foi pego numa situação bem complicada no governo Temer, e até hoje a gente não sabe do que está acontecendo em relação ao ex-senador Aécio Neves, e hoje deputado federal. Nós percebemos que o ministro Gilmar Mendes, por exemplo, ele fez toda uma construção, citando aqueles trechos pinçados dos diálogos hackeados, objeto de crime. Não tem como isso ser utilizado, objeto de crime. Isso aí contamina qualquer eventual aproveitamento. É bem interessante isso. Se formos observar na linha do tempo, nós vamos perceber que o ministro Gilmar Mendes foi um apoiador da Lava Jato, principalmente quando a Lava Jato só atingiu o PT. Quando começaram a atingir os tucanos, a Operação Serra, Paulo Preto e o Aécio, o ministro Gilmar já começou a mudar, já começou a virar um crítico da Lava Jato. Quer dizer, é óbvio, o que parece é que esses ministros estão ali e eles têm a vitaliciedade, eles podem se desconectar daqueles grupos políticos que os indicaram. Eles não precisam ficar a vida inteira como backs centrais, zagueiros daqueles pequenos grupos políticos. Tal. Mas a impressão que dá é que cada um tem o seu grupo, cada um tem o seu grupo de defesa e tudo mais. Isso é muito ruim para a democracia, a sociedade tem uma impressão péssima disso, de impunidade, de uma impunidade invencível, enfim, há um descrédito total na justiça. Quando nós percebemos o cuidado que essa operação foi levada a efeito, justamente por isso, ela sofreu todas aquelas tentativas de desmonte e nunca foi por terra. Agora, infelizmente, nós estamos vivendo um momento muito difícil, essa pandemia, esse governo também caótico que ajuda, um governo que, em tese, foi eleito para dar continuidade aos resultados da Lava Jato, às conquistas da Lava Jato, traiu totalmente a Lava Jato, escolheu um procurador-geral da República anti-lavajatista, escolheu um ministro que não vai bem também, que se juntou a esse bloco dos pseudo-garantistas, e estamos vivendo todos esses retrocessos em razão da sociedade brasileira estar polarizada por conta de um grande absurdo. A sociedade brasileira, que em 2018 estava em bloco, desejando o fim da impunidade, desejando mudanças para o Brasil, hoje está polarizada e está imobilizada em razão dessa pandemia, o que dificulta muito uma mobilização. Eles escolheram um momento certo para dar o que eles pensam que é o golpe fatal sobre a Lava Jato. Eu não acredito que a Lava Jato vá receber um golpe fatal.
um golpe final. Porque a Lava Jato, hoje, ela é uma propriedade imaterial da sociedade brasileira. Ela é algo intangível. O conhecimento que nós temos, nós, cidadãos, a imprensa, tem da natureza de vítima que os cofres públicos se tornaram nas mãos dessa quadrilha institucionalizada de fraudadores, de corruptores e lavadores de dinheiro, faz com que a Lava Jato, o único jeito da Lava Jato ser enterrada, isso é bom que eles saibam, é se eles conseguissem apagar a memória do povo brasileiro sobre tudo que nós vimos desde março de 2014. Fora isso, não tem como. Eles podem tentar ir atrás do ex-juiz Sérgio Moro, podem tentar anular as sentenças, podem abrir as portas do inferno e soltar todos esses bandidos que foram presos, estão sendo processados, podem anular tudo. Mas nós sabemos o que eles fizeram nessas últimas décadas. Eu não quero apontar o dedo para o PT, porque o PT não inventou, o PT aperfeiçoou como ninguém. E, infelizmente, esse governo que está aí já se juntou ao Centrão, já se juntou a líderes desse grupo político que pilota essa criminalidade institucionalizada, e nós estamos, pelo jeito, indo pelo mesmo caminho, infelizmente. Bom, lembrando aí, né, hoje você falou PT, antes tem o PSDB, o próprio Fernando Henrique deixou para a gente aí de herança o Gilmar Mendes e o Humberto Martins, que agora está com esse inquérito. Essa é a herança maldita. Cláudio, essa é a herança maldita. A herança maldita que o Lula reclamava é essa aí. Você lembra que o Lula, no início do governo, falava que nós temos uma herança maldita? Para mim, a herança maldita do governo FHC foi deixar o Gilmar Mendes por tanto tempo no Supremo Tribunal Federal. É a minha opinião. Não tem uma herança mais maldita que essa. Simplesmente ele amarra tudo ali, pilota todas essas iniciativas para atrasar esse processo de amadurecimento da nossa sociedade. Perfeito. Bom, Jorge, obrigado. A gente está com a agenda apertada aqui, que a gente vai falar de outras coisas também. Temos um outro entrevistado, temos que falar de Covid, você mencionou muito bem a tua participação fundamental aqui, até para abrir os olhos, ajudar a abrir os olhos das pessoas. O brasileiro costuma ter memória fraca, mas nós estaremos aqui sempre lembrando a todos esses crimes que foram cometidos, né, e que foram revelados, trazidos à tona, revelados, e que viraram processos, condenações, centenas delas, pela Lava Jato, que conseguiu fazer algo inédito, né, recuperar bilhões, né? Nós temos aí, só o que já foi recuperado, mais de 4 bilhões de reais que foram desviados da Petrobras. Nós sabemos que tem esses esquemas de corrupção, eles se espalharam por diversas outras estatais, né? Eu mencionei mais cedo aí o BNDES, esses grandes grupos, né? Essas empreiteiras, elas se transformaram em grandes grupos econômicos que tinham penetração na área de energia, na área de infraestrutura sim, mas também na área de energia, até na área de limpeza urbana, né? Então essas Odebrecht, OAS, Camargo Corrêa, empresas que viraram grandes grupos econômicos com sociedades que você vai ver lá, desde a empresa que carrega o lixo, né, até a que faz a ponte, né, e muita gente não tem essa consciência. E isso, eles se utilizaram de fundos de pensão, né, do dinheiro dos aposentados, servidores aposentados, das poupanças dos servidores ativos, enfim, fundos de pensão, o próprio BNDES, quer dizer, eu costumo dizer aqui que se o Bolsonaro está sendo acusado de genocídio por causa da conduta dele durante a pandemia, né, o Lula com certeza deveria responder pelo crime de lesa pátria, né, por ter financiado, inclusive, obras superfaturadas, obras de infraestrutura superfaturadas em países, né, países da América Latina, países da África, enquanto a nossa infraestrutura ficou a desejar, né? Então, é um conjunto de crimes, um conjunto tão complexo de crimes que, obviamente, que a gente não dá conta de falar aqui no programa. Mas, mais uma vez, aí, obrigado pela tua participação, delegado Jorge Pontes, coautor do livro... aqui agora... Crime.gov. Deixa eu pegar aqui. Crime.gov. Crime.gov. Desculpa que tem muita coisa aqui. Crime.gov, é coautor junto com o Márcio Anselmo, delegado também que foi integrante da Lava Jato. Obrigado. O programa fica aberto para futuras colaborações. Obrigado, Cláudio.
Obrigado, Cláudio. Parabéns pelo trabalho independente que vocês fazem no Antagonista. Só lembrando, a Lava Jato está sendo atingida não por erros, mas pelos seus acertos. E essa corrupção que você mencionou, sistêmica, ela nasce nos municípios. A base é o município. Tudo permeia com os municípios, passa para o nível estadual e o federal. Ela está entranhada em toda a estrutura dos 3 poderes, nos 3 níveis administrativos. Obrigado. Uma boa noite. Bem, Boa noite.